E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos uma grande novidade para nós jogadores de American Truck Simulator. A SCS Software anunciou oficialmente que uma nova expansão de mapa está a caminho, e dessa vez vamos para o coração do meio oeste americano. Sejam todos bem-vindos ao canal Sammy War, e vamos ao vídeo, porque a próxima parada é o estado de Indiana, também conhecido como o estado de Hoosier, e a famosa Encruzilhada da América. Indiana é um estado marcado por comunidades trabalhadoras, forte tradição agrícola, cultura automobilística mundialmente famosa e uma indústria muito importante para os Estados Unidos. No jogo, isso deve aparecer em estradas rurais cercadas por plantações de milho e soja, pequenas cidades americanas, áreas industriais, centros de distribuição e grandes corredores de transporte. E esse apelido de Encruzilhada da América combina muito com o American Truck Simulator. Indiana é atravessado por rodovias importantes como a I-65, I-69, I-70, I-74, I-80, I-90 e I-94, ligando o estado a regiões como Chicago, Ohio, Michigan, Kentucky e outros grandes mercados do meio oeste. A própria INDOT destaca que a I-80, I-90 e I-94 passam pelo norte do estado, enquanto a I-70 é uma das interestaduais de longa distância mais importantes da região. No centro do estado está Indianápolis, a capital e maior cidade de Indiana. Para nós jogadores, ela deve ser um dos pontos mais interessantes da DLC, tanto pelo tráfego urbano quanto pelas indústrias, depósitos, galpões logísticos e rodovias que cortam a região metropolitana. E claro, quando se fala em Indianápolis, não dá para deixar de falar do automobilismo. A cidade abriga o Indianapolis Motor Speedway, um dos autódromos mais famosos do mundo. O local tem mais de 250 mil assentos permanentes e recebe a Indianapolis 500, considerada o maior evento esportivo de um único dia no planeta. Mas Indiana não é só velocidade. A economia do estado é muito forte na manufatura, principalmente em setores como produção automotiva, maquinário, equipamentos, alimentos, ciências da vida, logística e tecnologia. Dados recentes mostram que a manufatura representa uma parte muito grande do PIB de Indiana, chegando a cerca de 27% da economia estadual no segundo trimestre de 2025. Isso significa que, dentro da DLC, podemos esperar cargas bem variadas: peças industriais, máquinas pesadas, produtos agrícolas, grãos, equipamentos para fazendas, materiais para fábricas, alimentos processados e cargas para centros logísticos. A agricultura também tem um papel muito importante. Indiana é um grande produtor de milho e soja, dois produtos clássicos do cinturão agrícola americano. Em 2025, dados do USDA indicaram mais de 1 bilhão de bushels de milho para grão produzidos no estado e mais de 323 milhões de bushels de soja. Então, quando estivermos rodando por estradas rurais, passando por celeiros vermelhos, silos, fazendas e campos enormes, isso não será apenas cenário bonito, é uma parte real da identidade econômica de Indiana. A natureza do estado também merece atenção. Indiana tem florestas, rios, áreas úmidas, pradarias, lagos e dunas. Um dos grandes destaques é o Indiana Dunes National Park, localizado às margens do Lago Michigan. O parque é conhecido por sua grande biodiversidade e por receber mais de 350 espécies de aves observadas na região. Na fauna do estado, podemos encontrar animais como cervos de cauda branca, peru selvagem, águia careca, corujas, gansos do Canadá e várias espécies de peixes. A lista de animais acompanhados pelo Departamento de Recursos Naturais de Indiana inclui aves como o cardeal, a águia careca, o falcão peregrino e o peru selvagem. Na flora, o estado tem como árvore oficial a tulipeira, também chamada de tulip tree, e como flor oficial a peônia. Esses símbolos ajudam a reforçar a identidade visual de Indiana, principalmente em áreas rurais, parques e pequenas cidades. E falando em pequenas cidades, Indiana também é famoso por suas pontes cobertas históricas. Um dos eventos mais conhecidos é o Park County Covered Bridge Festival, considerado o maior festival de Indiana, com 10 dias de duração e destaque para as 31 pontes cobertas históricas do condado. Outro evento importante é a Indiana State Fair, a feira estadual que celebra agricultura, cultura local, comidas típicas, shows e tradições do estado. A primeira feira aconteceu em 1852 e desde 1892 ela fica no local atual, em Indianápolis. Também temos a Gen Con, em Indianápolis, uma das maiores e mais tradicionais convenções de jogos de mesa do mundo. Ela começou no fim dos anos 1960 e hoje atrai milhares de visitantes para a cidade. Voltando para a DLC, a SCS Software promete uma Indiana cheia de detalhes, com cidades vibrantes, pontos turísticos, indústrias e oportunidades de entrega. Ao viajar pelo estado, nós jogadores poderemos encontrar uma mistura de rodovias abertas, trânsito urbano pesado, áreas industriais e estradas rurais mais tranquilas.
A continuação da I-90 pelo norte de Indiana deve ser muito importante para conectar novas rotas, principalmente para quem gosta de viagens longas pelo meio-oeste. E seguindo em direção a Indianápolis, a experiência deve mudar bastante, saindo de áreas mais abertas para regiões com mais tráfego, fábricas, depósitos e interseções movimentadas. Também vale ficar de olho nos detalhes visuais que dão personalidade ao estado. Torres d'água, celeiros vermelhos, silos, pontes cobertas, pequenas ruas principais, placas de rodovia, áreas de descanso, terminais de carga e paisagens agrícolas que parecem não ter fim. A equipe da SCS Software está trabalhando para trazer Indiana com o nível de detalhe e autenticidade que nós jogadores esperamos. Ainda há um bom caminho até o lançamento e tudo o que foi mostrado até agora está em desenvolvimento e pode mudar. Mesmo assim, essa expansão já parece ser uma adição muito interessante para o American Truck Simulator, principalmente por misturar agricultura, indústria, logística, rodovias importantes e uma forte identidade cultural.